Olá, bem-vindos à disciplina de Linguagem Simples, módulo Experiência com o livro e a leitura a partir da linguagem simples. Sou Cristiano da Cunha Pereira, mestre em Indústrias Criativas pela Fevale e doutorando em Design e Tecnologia pela URGS. Sou um homem branco de 47 anos, cabelos curtos castanhos e olhos castanhos. Uso camisa jeans azul, sou visto do peito para cima e atrás de mim 3 prateleiras com livros e objetos. Nesse vídeo abordaremos a experiência com o livro e a leitura a partir da linguagem simples. Para tanto, contaremos com a participação da professora Célia Souza, do Instituto Politécnico de Leiria, e do professor Eduardo Cardoso da URGS, contando e mostrando um pouco de suas experiências. Olá a todos. Olá a todos e a todas. Eu sou a Célia Souza e estou aqui para vos falar um pouco no âmbito do modo da linguagem simples. Para que me fiquem a conhecer um pouco melhor, vou autodescrever. Sou uma mulher branca, na faixa etária dos 50 anos, tenho cabelo médio, curto, platinado, louro platinado, uso óculos de grau com armação castanha fina, estou vestida com uma blusa preta e uso um colar de pérolas brancas. Atrás de mim está uma parede branca. Eu sou professora no Instituto Politécnico de Leiria, que fica no centro de Portugal, e coordenadora do Centro de Recursos para a Inclusão Digital. E vou partilhar convosco um pouco da minha experiência no âmbito dos livros multiformato. No âmbito do modo de linguagem simples, vou conversar um pouco convosco sobre a experiência que tenho vindo a desenvolver aqui em Portugal, do outro lado do Atlântico. Eu coordeno o Centro de Recursos para a Inclusão Digital, que é um espaço em que trabalhamos em investigação. E nesse âmbito fomos trabalhando as questões do livro multiformato, ou seja, do livro para todos. Esse livro para todos é um livro que se encontra em formatos diferenciados, desde o braille, pictogramas, escrita fácil, a que vocês no Brasil chamam linguagem simples, mas que nós aqui em Portugal dizemos escrita fácil, imagens em relevo, audiodescrição, língua gestual portuguesa no caso de Portugal, ou seja, nós desenvolvemos o conceito de livro para todos. Num só livro, colocarmos os diferentes formatos. E a experiência tem sido encantadora pelo facto de ter permitido percebermos que não são só as crianças com deficiência, porque nós temos trabalhado essencialmente livros para criança, são também as outras crianças, as crianças mais pequenas, que desenvolvem apetências para a leitura muito cedo. Ou seja, está provado cientificamente neste momento que as questões da linguagem simples vão permitir que as crianças desenvolvam muito mais cedo a apetência para a leitura e assim possam efetuar as aprendizagens de uma maneira mais cedo e mais simplificada,
chegando depois à escola já com alguma capacidade de entender como é que se efetua a leitura de um livro. Por exemplo, perceberem que o livro se lê da esquerda para a direita e também entenderem, alguns deles, temos inclusivamente a experiência que conseguem já entender algumas palavras e fazerem a leitura das palavras mesmo antes da parte da escola, ou seja, da escola obrigatória. Conseguem, por exemplo, fazer uma leitura global das palavras, porque as palavras têm sempre uma legenda a nível de pictogramas e isso vai ajudá-los. Estaria aqui imenso tempo a falar convosco sobre esta temática, mas na verdade o que eu acho, o que eu quero aqui é apenas chamar-vos a atenção pelo facto de termos desenvolvido este conceito de livro multiformato. Em Portugal acabámos por nos constituir como a primeira editora de livros multiformato. Até à data editámos cerca de 10 livros. Estamos neste momento a desenvolver mais 2 livros que vão sair na altura do Natal, em dezembro, e também gostaria de partilhar convosco que o facto de cruzarmos experiências com o nosso país irmão, que é o Brasil, permitiu-nos, por exemplo, irmos desenvolver um trabalho a nível dos livros multiformato para o Instituto Incluir no Brasil, apresentando assim brevemente um livro em português do Brasil e em português de Portugal. E esse livro vai permitir falarmos destas questões, não só da linguagem simples, mas falarmos também de como é que nós podemos, num só livro, ter os diferentes formatos. Até então, todos vocês aí provavelmente já tiveram conhecimento que existem livros multiformato. Eu não estou a dizer nada de novo, mas o que eu vou pretender depois, mais tarde, explicar-vos, através de documentação que será enviada, como nomeadamente o PowerPoint e textos de apoio, é mostrarmos que o que nós pretendemos desenvolver são livros multiformato, mas apenas num formato. O livro, todo ele é composto pelos diferentes formatos e é esse livro que vai para as crianças, para que as crianças também vejam o livro como um material de inclusão. Ou seja, trabalhamos desde cedo na escola, em casa, nas famílias, as questões da inclusão e da equidade. Mais tarde vão ter a oportunidade de acederem ao meu PowerPoint com algumas destas explicações e com algumas imagens, provavelmente, e vão também ter a oportunidade de seguir alguns textos que eu vos vou indicar, nomeadamente que advêm da investigação que tenho realizado com alguns investigadores do Brasil. Muito obrigada. Sou Eduardo Cardoso, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou um homem branco, de cabelos e barbos curtos, pretos, sobrancelha grossa, também preta. Uso um óculos de grau de armação quadrada, preto e uma blusa escura. Ao fundo, uma parede bege escura e umas portas brancas. Nesse módulo sobre livre leitura a partir da linguagem simples, na nossa disciplina de linguagem simples, eu venho rapidamente mostrar um exemplo de livro que foi desenvolvido a partir das diretrizes de linguagem simples, coordenando então uma escrita mais simples, mais fácil de ler e compreender, com o uso também de pictogramas para comunicação. Esse livro se chama Linda, uma linda história, né? Com
história de Linda, uma cadelinha que foi adotada e então recebeu esse nome, né? Nas minhas mãos aqui eu seguro agora o livro e mostro para vocês. Ele tem cerca de 15 por 15 centímetros e aqui a gente percebe a capa com fundo branco e uma ilustração de uma menina que é vista sentada no chão, de cabelos castanhos, pele clara e vestido amarelo, fazendo carinho, segurando o rosto de uma cadela de pelo marrom escuro, né, de olhos e focinhos pretos. As duas são vistas de perfil, uma olhando para a outra. Abrindo o livro, exemplo para vocês um pouquinho, né, dessa escrita mais simples, né, mais fácil de ler e compreender. Então vocês podem perceber muitas dessas diretrizes que até agora foram passadas, né? Então frases curtas, termos simples, concluir uma mesma ideia numa mesma linha. Então aqui é exemplo de uma página onde a gente vê no topo uma linha com 3 pictogramas, o primeiro com o símbolo e o termo não, o segundo com o símbolo e o termo encontrar, e o terceiro com o símbolo e o termo família. Abaixo, em caixa alta, em fontes grandes também, né? O texto: andei durante horas, mas... E na linha seguinte, ninguém apareceu. Abaixo, mais um pictograma, né, com o símbolo e o termo fome. E abaixo a frase: eu estava com muita fome. Né? Então aqui a gente vai percebendo que ao longo de toda a história a gente tem a preocupação de uma linguagem simples de ler e compreender, associada aos pictogramas. Então faz apoio para o outro na leitura e na compreensão da história, assim como possibilita a interação também através do apontamento com os pictogramas. Isso vai acontecendo ao longo de toda a historinha. Então, se a gente olhar aqui, a gente mesmo quando tem textos mais longos, né? E a menina me levou para dentro de casa e me apresentou para sua família. Ela estava muito alegre e eu também. Então, sempre frases curtas, né, com termos simples, muitas vezes termos familiares, pensando já no contexto e no repertório das crianças, né? E é uma história que, como a gente pode ver aqui, né, ela é pensada para todos. Então, uma história como essa, com fonte ampliada, com bom contraste, com a própria seleção de cores e de formas que possa ser amigável e favorável para um público, né, mais abrangente. O próprio formato das páginas é uma coisa muito sutil, né? A gente percebe aqui ao folhear o livro que cada página, uma é maior, a outra é menor. Depois a seguinte é maior e a outra é menor. Então, se a gente olhar aqui bem de pertinho, é possível verificar isso, né, como se uma página tivesse 15 por 15 e a outra 15 por 14. Então, essa pequena diferença no tamanho de páginas já possibilita, né, que a criança ou o leitor possa folhear o livro com uma mão só. Né? As páginas também são mais grossas, mais firmes, facilitando também esse manuseio, assim como a durabilidade do livro. Então, uma série de coisas que foram pensadas para facilitar, né, o uso, né, e essa experiência do livro e da leitura por todos, incluindo, né, o público, as crianças com alguma deficiência. Então aqui eu quis trazer só um livro para mostrar esse exemplo da aplicação, né, da linguagem simples, né, coordenando esses recursos e promovendo um material, né, ou promovendo essa experiência através de um material que é igualmente atrativo esteticamente,
né? Então ele em nada, né, deixa a desejar por um livro, né, dito tradicional, né? A gente pode pensar um livro acessível como esse sendo inclusive muito mais interessante do que um livro que não conte com recursos de acessibilidade. Mais informações sobre os projetos citados e suas produções estão disponíveis nas apresentações e materiais complementares desse módulo, em nossa disciplina sobre linguagem simples. Até logo!